O desenho, para mim, era tudo. O desenho, ele carrega uma intenção e uma emoção. Para mim, o corte é fundamental. O corte é o meu 3D. Tive a felicidade de aprender na escola, no científico, o desenho de geometria descritiva. E eu sempre gostei de matemática, principalmente de geometria. Descobri que eu podia fazer qualquer coisa que estava na minha cabeça. E esse processo que eu tenho, eu passei a desenvolver o corte como sendo o elemento mais importante do meu projeto. Porque o 2D estava na minha cabeça, eu só vou para o papel na hora que eu sei como vai fazer. Quer dizer, o processo meu continua sendo assim, a elaboração do programa, o estudo do programa, o conhecimento do espaço onde ele vai ser inserido, o entorno desse espaço de tudo que pode ser edificado futuramente ou existente, para que ele não possa comprometer o projeto, o estudo da lei e dele tirar proveito de fazer coisas fora daquele caixote que nasce através da legislação. Eu acho que conceber arquitetura tem esse lado da arte, sabe? O lado do feeling da história. O croquis é a passagem intelectual do seu pensar espacial para a arquitetura e não puramente funcional. Eu acho que eu sempre comecei o projeto pelo mesmo começo, né? Vou dizer, um começo clássico, é a conversa. Aí eu vou tendo cintilações de ideia, tá certo? Eu posso até dizer... E aí, muitas vezes, eu posso dizer, naquele momento em que a pessoa está me demandando, que às vezes é uma pessoa, às vezes é uma família, às vezes é uma instituição, né? Naquele momento em que você está conversando, você já pode ir tentando simular ou formular determinados esquemas que podem ser usados no projeto. E aí você também está intuindo num processo heurístico de invenção coletiva junto com eles. Aí você faz o croquis, depois que você vai fazer o desenho aí é o segundo passo. Porque o desenho, ele carrega uma intenção e uma emoção. Ele carrega uma vontade, né? E aí você vai aprender com ele. Porque o primeiro traço pede o segundo, que pede o terceiro, e aí você faz um negócio e às vezes você joga tudo fora, mas não jogou fora. Eu definia minhas coisas todas em croquis, a lápis na prancheta, conferia tudo, acertava e tal. Eu era muito minucioso. O que aconteceu, que foi a evolução, é que às vezes a gente pode simular, mandar imprimir, analisar e fazer um processo pendular. Você vai fazendo, volta consertando, vai fazendo, volta... Até que você chega num ponto em que o projeto está ali. Porque em todos eles, a energia que movimenta esse pêndulo é uma energia de perguntas. E o pêndulo, quando ele para, ele é uma pergunta jogada para frente, porque o projeto não é resposta. O projeto é uma nova formulação através do desenho. O CAD só entrava depois da solução absolutamente definida. Não tinha a história do CAD participar da criação. Na escola eu defendia muito isso quando começaram a vir, começando no computador, eu falei, que isso, pô? É a cabeça sobre o papel, em vez de ficar ligado ao tecnicismo de ligar uma linha com outra, com não sei o quê. Não, concebe a coisa aqui e depois faz o que a tecnologia manda, né? É tão difícil
você transferia a informação. Eu tinha um sonho, tinha um super-herói que chamava Mandrake. Ele era um mágico, tinha uma cartola, uma capa. E ele hipnotizava as pessoas e as pessoas projetavam na parede exatamente aquilo, a cara do bandido, o momento do crime lá. Então eu tinha sonhos de ter um Mandrake na minha vida que pudesse me ajudar a projetar. Hoje nós temos. Hoje o Mandrake está aí, né? Você pode botar uns óculos e a pessoa entra dentro do ambiente, metaversos e etc e tal, e a pessoa percorre tudo muito antes de existir. A moçada hoje trabalha de outra forma, muito mais rápido, muito mais, sabe, convidativa, quer dizer, é mais sedutora, né, a coisa, porque a rapidez é muito maior. Por exemplo, se eu estou fazendo no físico, né, como fazia antigamente, hoje já no AutoCAD já facilitou a minha vida. Se eu vejo que eu posso mudar uma coisa, eu mudo em segundos. Eu antigamente tinha que desmanchar tudo e fazer tudo de novo. E quando você descobria isso depois que estava tudo pronto, com tinta nanquim, que você tinha de 01 a 06, com graduação, com normal, você descobria que estava um erro que você tinha que refazer todo de novo. Né? Ou então raspar, e aí as pranchas ficavam muito feias. Então, isso, a facilidade do desenho, através do AutoCAD, é muito grande, né? Porque o cara pega o computador e monta. É diferente. A gente tem a mão livre, uma agilidade. Eu acho o seguinte, a linha reta, beleza. A linha curva, beleza. Elas são instrumentos nossos para começar a definir o lado espacial, que para mim é absolutamente tudo, é a história da alma. Eu fui aluno do Humberto em 83 e já tinha uma admiração pelo trabalho dele sem saber que era dele. Estudei em Loyola, aí a Casa dos Padres, era um lugar que eu, menino, né? 12, 13 anos, eu ia lá, eu ficava sem entender por que eu gostava. Né? Virou um grande amigo que fala todo dia comigo. Então... Eu trabalhei no escritório do Carico, na época em que a gente desenvolvia os desenhos e os projetos todos à mão. E o Carico, ele desenhava, ele tinha uma característica porque ele fazia muitos projetos de interior, né, e muitos projetos comerciais. Então ele desenhava numa escala grande, que a gente fala, né, 1:25. E era muito interessante isso, porque ele vinha com um desenho feito à mão, né? Ele usava umas canetinhas, lembro bem, são canetinhas Futura de ponta macia, né? Então ele desenhava aquilo pra gente com cores diferentes, já com uma concepção, e a gente desenhava já no formato, na escala. Humberto fala muito isso quando ele vai discutir ou um projeto ou um ambiente, mas isso não está estruturado. Alguma coisa de persistência e de perseguir esse objetivo. E quando ele fala da arte, da repetição, de quanto que você precisa repetir. Cada quadro eu vou imaginar do zero. É também um processo de construção. É muito importante você acompanhar como o processo acontece até o final. Inclusive visitando a obra, né? Inclusive entrevistando os responsáveis pela execução daquele projeto. Então, o desenho, ele era muito desenvolvido em cima do que realmente a gente precisava fazer. Então, se tinha um foco grande numa serralheria, você tinha um detalhamento maior de serralheria. E aí você tinha que trocar uma ideia com a pessoa que ia executar aquele serviço para poder desenvolver os desenhos, né? Toda vez que eu lembro que eu formei em 67, que em 1969 eu projetei um ralo contínuo no fundo de um box com umas grelhas em cima e que ninguém queria fazer. Mas esse detalhe, para ser feito, até hoje eu tenho que estar junto no dia na obra, porque sai errado. E os pequenos detalhes, olha, de 69 a hoje, eu batalho um detalhe de um ralo.
E o Carico teve uma carreira longa e ele teve muitos arquitetos que trabalharam no escritório, então é super interessante isso também. Nessa exposição a gente vai apresentar desenhos que não são dele, né? São desenhos que foram produzidos dentro do escritório dele, sob a supervisão dele, mas que foram executados por outros arquitetos, que trabalhavam ali naquela facção manual da coisa. Humberto, ele teve sempre essa sistemática de guardar. Então ele tem todos os projetos guardados, relativamente bem acondicionados, com todas as perspectivas, com todos os desenhos de arquitetura, que isso para ele é uma coisa muito cara, né? Uma coisa que ele valoriza muito. Eu vejo muito os projetos como documentos. Eu acho que eles vão contar alguma coisa para uma geração futura. Acho que é uma coisa até de uma questão ética mesmo, de você querer transmitir um conhecimento para quem vem, né, assim, depois de você. Então eu sou bastante ativista da ideia de guardar esses documentos. E para a exposição, não é para mostrar projeto, é para mostrar uma coisa que é muito mais importante, que é o acervo que se perde constantemente. Na escola, a gente não aprende como fazer isso. Cada um faz do seu jeito, né? Guarda numa mapoteca, guarda numa caixa arquivo, amontoa. Acho que eu não pensei nada. Sabe por quê? Porque eu guardo tudo. Eu tenho uma série de gavetas, eu guardo. Então, já imaginou meus desenhos se eu não guardaria? Olha, eu criei no escritório um rebaixo de forro, cheio de nichos, onde eu tinha um monte de projetos que eram guardados em tubos enormes. E aí eu, diferenciadamente, depositei eles em tubos de PVC, né? Tubo PVC de 10, com tampas. Hoje eu tenho 150 tubos. Porque essa discussão da salvaguarda, né, acho que o nome é importante, ela é fundamental. Quem que são os pesquisadores que vão olhar esse material lá para frente? Quem herdar também não vai dar o valor que ele tem, entendeu? E que para o estudante, para a cidade, tem valor. Né? Isso armazenado, são documentos e tem informações que podem ser muito úteis. Agora, se ficar dependendo do armazenamento pessoal, o meu está lá, naquela quantidade de tubo, que eu não sei o que faço com tantos tubos. Então, com isso, ele está muito sem uso, mas o acervo está todo lá, entendeu? Quando você faz o acervo, nos moldes contemporâneos, o testemunhal é a matéria, o desenho, o traço. Aquele negócio, você vê a espessura da tinta, o tremido da mão do lápis que faz, as superfícies que você tem. Aí você tem uma outra coisa que eu acho que nós podemos fazer hoje, que é tornar aquilo imenso. Quer dizer, você entra dentro do ambiente de uma forma imersiva, você participa daquele trabalho como se você fosse parte daquela obra. Então eu acho que quando a gente fizer essa coisa testemunhal que está lá a matéria, nós temos que dar uma outra dimensão imersiva que tem dinâmica, que transforma aquilo numa experiência meio instigante, meio, entendeu? Porque aquele espectador não é mais o mesmo. Aquele espectador do passado era aquele cara que ficava horas ali na frente do negócio. Ele não existe mais.